Um dos passos gigantescos que me ajudaram a ser liberto desses medos foram justamente a morte do meu avô e da morte da minha avó. Porque meus tios, eles gostavam de beber, tinham vindo alguns de São Paulo e eles iam sempre para casa de uma tia minha para lá fazerem a festa, né? E me deixavam sozinho. Eu me lembro que quando minha avó faleceu eu tinha 14 anos, me acabando de medo, e eu via zoada, eu via tudo, coisa se mexendo, eu via sombra aparecendo, e quando eu observava era porque era uma folha de bananeira, era porque era um gato passando, e tudo isso ia fluviando na minha mente. Né? Quando meu avô faleceu, eu já estava um pouquinho maior, já estava com meus 20 e poucos anos, mas mesmo assim, né? Meus tios fizeram o mesmo processo e aquilo ali me deixava apavorado. Eu ficava pensando comigo, poxa cara, ninguém fica comigo, se quer me convida, todo mundo se embora, me deixa aqui nessa fogueira. Mas eu não poderia passar para ele que estava com medo. Eu tentava me mostrar um ser forte, mas só dentro de mim eu estava tremendo mais do que vara verde, estava tremendo e me acabando. Eu digo, meu pai, vai que aparece minha avó aí, vai que aparece meu avô aí. Veja que estreito eu fui colocado. Até que um dia, depois que minha avó faleceu, aconteceu algo bem interessante. Minha avó tinha um espaço meio esquisito, né? Não era que era esquisito, era porque como ela tinha um probleminha de saúde, ela andava arrastando os pés. E eu me lembro que houve uma noite que eu estava, já estava todo mundo dormindo e eu estava acordado debaixo do meu lençolzinho e eu escutei aquela tch, tch, tch. Eu digo, gente, que é isso? Só escutando, tch, tch, andando, entrando dentro de casa e já vinha na direção da minha quarto. Só que de repente veio a lembrança das passadas da minha avó. Rapaz, eu me lembro daquela música de Maísa, meu mundo caiu. Rapaz, eu era católica, eu rezei reza que eu nem sabia que existia. De tão apavorado que eu fiquei. Eu fiquei tão desnorteado que eu comecei a suar e tremer, né, debaixo do lençol, porque só eu que estava conseguindo ver, os outros estavam roncando e eu desesperado querendo resolver aquela situação, porque eu via que os passos vinham na direção do meu quarto. Eu fiz tanta oração, mas tanta reza, que parou. E graças a Deus nunca mais ouvi nada. Quando a gente se converte, né, e lê a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia fala lá em Isaías de espíritos familiares. Esse espírito, ele se aposta da personalidade daquele ser que se foi e as atitudes dele, as vozes, o andar, eles são copiados. Mas eu digo a você que assusta. Em 1996 eu tive uma experiência bem forte de uma das que eu já tinha vivenciado. Meu avô, que eu tanto amava, havia falecido. E para quem tem essa experiência traumática de morte, você sabe que até o sepultamento é um dia meio esquisito. Você está fazendo tudo, você está entendendo tudo, está tentando entender tudo, mas até aquele momento do sepultamento, é como diz, a ficha ainda não cai. Só depois que tudo acontece, que você chega em casa, que para e se senta, é que você percebe o que realmente aconteceu. E eu me lembro que quando eu cheguei após o sepultamento, eram as 5 e pouca da tarde, sentei no meu quarto que tinha um sofá, fiquei parado, analisando, tentando entender o que era agora a minha vida sem meu avô e quais passos que eu teria que dar. E também trazendo à memória aquilo que ele representou para mim. Onde morava tinha um terreno atrás de casa, tínhamos um muro que estava caído, né? E atrás tinha um terreno e a outra dava acesso a outra rua. Tinha uma moradora que tinha uma casa e de frente à casa dela tinha um poste de energia com aquela luz mercúrio, né? Quando já era próximo das 6 horas, estavam todas as luzes acesas. Perto das 6 horas eu resolvi tomar um banho.
peguei minha toalha, botei nas costas. E quando eu saio, que eu me deparo com a frente da casa daquela mulher, eu vejo um ser com os braços cruzados, a luz de mercúrio sobre ele, fazendo um desenho no corpo dele que você só consegue enxergar em filmes de Hollywood. Quando aquela cena veio diante dos meus olhos, eu comecei a minha mente começou a fazer uma viagem plena. É fantasma. Cara, eu não sei como foi aquilo, eu não sei nem como eu cheguei no terreiro da minha casa, onde estava lá conversando meu tio, primos e alguns amigos referente a tudo que tinha acontecido. E eu saí gritando, fantasma, fantasma, fantasma. E meu tio ciscou no meio do terreiro como se fosse uma galinha. Os outros meus primos assustados, o que foi? Eu digo, tem um fantasma lá na frente, lá atrás de casa, olhando para mim. Meu tio, meio assustado também, porque com essas coisas de cemitério, né? Por mais que você seja forte, você fica meio desconfiado. Vai lá e percebe que nada mais era que o dono do terreno que inventou de chegar de noite ali para fazer uma análise, porque ia começar a construir. Eu, particularmente, não me atrevi a ir lá para não passar a vergonha, porque grande já era o meu constrangimento. Porque eu acaba disso, uma lapa de negão dessa, com medo, eu ia ficar mais envergonhado ainda. Mas isso serviu de lição para mim, para que eu pudesse ser tratado, porque eu tinha muito medo dessas coisas, gente que morreu, coisas do outro mundo. E isso aí foram passos que foram sendo dados para que eu pudesse me libertar. Não digo que a gente fique totalmente livre, a gente sempre fica desconfiado, mas não a ponto de ser aprisionado. Eu não nego que no meu ambiente de trabalho vou ver algumas pessoas que eu propositadamente dei algum susto. Eu sabia que ela ia se assustar comigo e ficava numa determinada situação, mas não era aquela situação que ficasse escuro, não, eu sabia que quando ela visse e que se deparasse comigo, ela se assustava. E foram muitas pessoas, eu até brincava com essa situação, né? Ficava sério, né? Mas por dentro eu ficava achando graça pela expressão de cada um. Mas houveram duas cenas bem interessantes comigo, que isso me chamou bastante atenção, de como nós somos sensíveis ou sensíveis ao medo, àquilo que é estranho, o que é oculto, né? Tem uma amiga minha, André, né, que já não se encontra conosco mais, e era já umas 2h pouca da manhã, né? Eu sempre que eu ia para o meu horário de repouso, eu não descansava direito, eu sempre ficava olhando o relógio continuamente para ver a hora. Só que o relógio estava quebrado, relógio de parede. E eu disse, poxa vida, aí eu não vou nem conseguir descansar mais, porque eu não sei que horas são. Aí eu percebo e escuto a descarga do banheiro sendo ativada. Onde eu estava escuro, porque a luz estava apagada e tinha um corredor que estava todo aceso. E aí eu disse, eu vou ficar aqui na janela, porque quando a pessoa passar, eu pergunto a hora a ela. Só que naquele dia o meu desejo não era assustar ninguém, mas eu disse assim, eu só vou deixar para falar quando ela ficar rente com a janela, e para que ela não se assuste, né? Mas quando ela vem, ela inventa de olhar para a janela, como estava tudo escuro, e a minha cor também não ajudava muito a ela naquele momento, ela se assusta e dá um baita grito. Mas o meu desejo não era assustar, mas mostrar que realmente às vezes a gente está tão assustado, o ambiente é tão propício a acreditar em determinadas coisas, que você às vezes fica impressionado, né? Mas eu pedi desculpas a ela, disse, olha, minha filha, não era o desejo jamais de assustar, tanto que eu queria que você chegasse rente à janela para poder falar com você, justamente para você não se assustar. Mas você, em vez de seguir, você olhou para cá e aí se assustou comigo. E aí essas coisas assim me fez trazer a lembrança de que muitas vezes também, né, nós alimentamos os nossos medos e fazemos com que isso vá crescendo, né,
vai crescendo, crescendo e se desenvolvendo, como diz a música. Essa prova de fogo não foi fácil para mim não. Meu pai tinha falecido, ele morreu num período de junho, entre o dia 24 e 25 ele foi sepultado, né? E eu vivi uma experiência tremenda, né? Existe aqui em Recife um cemitério chamado Santa Amaro, né? Eu, mais ou menos de 8 e pouca, cheguei lá, já estavam lá meu irmão, já estava minha mãe, né? O caixão já estava lá com o corpo. Eu, né, ali naquele ambiente, você fica muito sensibilizado, porque a morte ela nunca é bem-vinda em tempo algum, a morte nunca a gente nunca espera que ela venha, né? A gente, como diz o comercial, sempre acha que só pode acontecer com os outros, né? Mas ela chega para todo mundo, independente da sua raça, do seu credo, da sua fé, ela chega. E para mim também não foi diferente. Então, deu 11 horas mais ou menos, eu já comecei a ficar com a bexiga cheia e eu queria fazer xixi. E assim, né, eu esperava que meu irmão, né, dissesse só, vamos no banheiro, vou no banheiro, e eu dizia, eu vou também, porque tá meio assustado, aquele ambiente ali não é um ambiente agradável. E acontece que quando deu 11h30, eu esperando que ele dissesse, abrisse a boca, e ele nada, né? E ele nada. E eu comecei já a me desesperar. Meu pai do céu, vai dar meia-noite, eu já não estou quase nem aguentando. E dando aquela sensação de forte, né? Que você não vai, no momento desse, fraquejar, né? Poxa vida, não. Mas quando deu 10 para meia-noite, eu digo que só vou aguentar mais 5 minutos, porque meia-noite é um horário meio esquisito, e ainda mais em cemitério. Não, eu vou resolver essa situação, pela misericórdia. Eu disse, eu vou lá no cemitério, eu vou ali no sanitário, esperando que ele dissesse, mas o camarada já estava mais tempo do que eu e... Eu também entendo porque eu também tomo remédio de pressão, né? E tudo isso favorece. O ambiente não estava favorável a mim, não. E eu fui. Mas, rapaz, pense numa situação difícil. Porque você só se lembra, ou na sua mente só vem aquele som daqueles filmes de suspense americano. Onde eu ia, de frente ficava a rua, né? Até ali tudo bem, você está olhando de frente, você jamais quer olhar de lado. De repente, né, do ladinho tem uma portinha, essa portinha dá acesso aos túmulos. E eu digo, meu pai, quando eu virar para a direita, se eu olhar de costas, só eu que vou ver aqueles túmulos, vai que tem alguém. Mas a sensação era tão horrível, parecia que eu estava sendo observado. E na minha mente aquela zoada, aquele som de suspense americano, eu nunca pensei, que eu não gosto muito de filme de suspense, mas eu nunca pensei que eu fosse viver na prática aquilo. E uma voz dizia, olha, pode ser nada. E a outra dizia, não olha. Eu digo, eu tenho que olhar, porque eu preciso acabar com isso. Rapaz, aí eu pego, viro, eu verdadeiramente não vi nada. Acelerei os passos. Se estava esquisito lá, em direção ao banheiro, estava pior ainda. Eu não sei como eu entrei no banheiro, eu não sei como eu fiz xixi. Uma coisa que eu sei, eu não fiz no chão. Mas não sei como eu saí, como eu me vesti, como eu me troquei até hoje. E para passar de frente, que eu tinha que olhar, eu passei numa velocidade que eu nem mesmo sei quando eu cheguei, como foi que eu voltei e entrei no velório do meu pai. Não me pergunte até hoje. Mas foram essas situações que foram me tratando, me libertando desse medo de fantasma, de coisas. Foi uma prova muito difícil de fogo para mim, mas que me ajudou a me libertar de uma coisa chamada medo. Eu sempre digo assim, né, que Jesus poderia ter ajudado muito a gente, porque no momento que ele estava caminhando pelas águas, né, os discípulos mesmo se assustaram, fantasma. E ele poderia dizer, pessoal, calma, fantasma não existe, isso não existe, né? Aí não, ele só disse, não, sou eu. E aí Pedro fala e diz, vem, né? Mas ele poderia ter resumido, né? Quando ele apareceu, depois da ressurreição, né? Que ele pede pão
e carne, né? Ele poderia ter dito aí, pessoal, né? Eles pensavam que era um fantasma, mas Jesus disse, não sou eu. E para provar, Jesus pede pão e alguma coisa para comer e eles dão. E poderia ter dito, olha pessoal, fantasma não existe, né? Se o fantasma existisse, eu não estava comendo, né? E essas coisas ajudariam muito. Mas eu acredito que não tem ninguém forte nessa área não. Eu particularmente não, mas a gente pode ser tratado. Eu melhorei muito, eu acredito de um patamar de 90 a 100%, de 1 a 100%, eu melhorei 90% com relação ao medo que eu tinha, porque eu era muito escravo desse medo e dessa sensação de que eu poderia estar vendo fantasma, poderia estar vendo coisas, e que Deus foi me libertando aos poucos e ainda continua me tratando. Momento, né, no mesmo trabalho, havia um colega nosso, Clóvis, que de vez em quando ele falava de algumas experiências que ele, lá mesmo na maternidade, ele tinha vivido ou experimentado, né, de coisas meio ocultas. Um dia eu tinha uma transferência pela madrugada, a luz estava apagada, e estava ele e o motorista tomando um cafezinho para poder seguir na transferência, né, e conversando. Esse nosso amigo motorista até já faleceu, nosso querido amado Dido. E enquanto ele conversava, eu disse, rapaz, eu vou fazer um negócio, eu vou tocar em cross. E aí quando ele vai pegar o açúcar, eu toco bem superficialmente na mão dele. E ele disse, Dido, tu viste, Dido? Um fantasma tocou em mim, cara. E era uma mulher, cara. E eu me acabei de rir do outro lado, né? E ele disse, foi mulher, e seu Dido começou a alimentar aquilo nele, né? E ele naquela expectativa, e depois de eu ter me divertido um pouco com ele, eu disse, não, Crowley, fui eu, cara. E tu ainda dizer que era um fantasma de uma mulher, né? E foram essas coisas que eu fui vivenciando naquele ambiente, coisas que eu escutava também, que foram me ajudando a mudar os meus conceitos, os meus valores. Como disse, não que eu tenha 100% sido aperfeiçoado nessa condição, mas eu deixei de alimentar aquilo que favorecia o crescimento do meu medo diante de coisas ocultas. Eu espero que também possa ajudar você. Nós muitas vezes alimentamos o medo, nós alimentamos, e nós precisamos nos encher daquilo que nos fortalece. Jesus, quando tem aquele momento de Lázaro e o homem rico, né, ele diz que os que estão lá não podem passar para cá e os que estão cá não podem passar para lá, né? Não há mais esse contato, essa comunhão, a não ser por aquilo que são alimentados. Então, existem espíritos familiares que são alimentados por aquilo que nós alimentamos, por aquilo que nós acreditamos. E aí você vai desenvolver, você aí vai favorecer aos espíritos familiares, que são na verdade demônios, a se manifestarem, trazendo a aparência, trazendo a voz, trazendo o andar, todos os trejeitos daquele ser que se foi. Então nós precisamos nos libertarmos, confiarmos no Senhor, e toda vez que você sentir medo, repreender no nome de Jesus, declarando vitória, declarando vida, porque onde Jesus chega, a manifestação da glória dele é visível, é manifesta, e há liberdade no Senhor. Deus te abençoe, Jesus te ama muito.